Se você tá buscando uma história que seja o outro Jogos Vorazes, não vai rolar. Oi, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Evelyn e você está no ESC Conversa. Se você ainda não conhece o meu canal, bom, nesse canal eu falo um pouco sobre livros, um pouco sobre séries, um pouco sobre filmes, um pouco sobre receitas veganas, um pouco sobre assuntos polêmicos, enfim, eu falo sobre um monte de coisa. E se você quiser conhecer um pouco mais, então se inscreva no canal, ative o sininho para estar sempre recebendo as notificações de quando eu postar alguma coisa nova. E bom, vamos ao que interessa. Eu acho que este mês vai ser o mês dos livros, porque eu só tenho assunto sobre livros pra falar com vocês. Porque assim, estou lendo muito mais e estou cometendo loucuras de comprar um monte de livros nesses últimos tempos. Então já tem spoilers aí de que vem alguns unboxings. E aí eu vou poder mostrar pra vocês todos os livros novos que eu comprei. E aí, vou ter que atualizar o Bookshelf Tour, mas isso é pra outra... outra vida, né? Porque se você não sabe, eu tenho um Bookshelf Tour, que é bem rapidinho aqui, vou deixar nos cards se você quiser assistir, e são todos os livros que eu tenho. Então se você chegou aqui porque você gosta de livros, já saiba que eu tenho bastante conteúdo quanto a isso. O vídeo de hoje, ele é a primeira parte de 2 vídeos. O primeiro vídeo, então, está saindo no dia 18 de junho, que é este aqui, que ele é um vídeo de ambientação sobre o novo livro dos Jogos Vorazes, que é O Cantiga de Pássaros e Serpentes. Este vídeo é apenas para dizer para vocês o que esperar quando vocês forem começar a ler este livro novo. O livro vai ser lançado oficialmente amanhã, dia 18 de junho, aqui no Brasil. Só que ele já faz um mês que ele foi lançado lá nos Estados Unidos e eu já li este livro. Então, este primeiro vídeo não vai conter nenhum tipo de spoiler, não vai conter nenhum tipo de informação que é ultra mega secreta, é apenas realmente para ambientar vocês antes de entrarem na leitura, o que vocês esperarem do livro, para vocês não ficarem com as expectativas super altas e acabarem não achando que correspondeu às expectativas. Este livro vai contar, então, como a gente já sabe, a história do Snow, e ele vai contar sobre a 10ª edição dos Jogos Vorazes. Então, antes de toda aquela história da trilogia, a gente volta aí uns 50, 60 anos, e aí ele vai contar essa história de quando o Snow tinha cerca de 18 anos, se ele estava bem novo. E aí ele vai contar como era a realidade dos Jogos Vorazes naquela época. E na 10ª edição é a primeira edição que tem mentoria. Então é a primeira edição que existe uma pessoa que cuida dos tributos e que ajuda eles durante esse processo de Jogos Vorazes. Também é a primeira edição que vai ter patrocinadores e apostadores, e enfim, aquelas ajudas daqueles paraquedas que chegam dentro da arena que a gente já conhece. Então, essa parte é legal de você saber, porque você vai conseguir se ambientar mais ou menos como foi que tudo isso começou, como foi que os Jogos Vorazes que a gente conhece, que é aquele espetáculo, como que foi que aquilo surgiu. Então o Snow vai contar do ponto de vista dele como mentor, e aí ele vai contar como é que foi essa experiência. Então assim, basicamente a história é toda do Snow. Então não tem muitos Jogos Vorazes nesse livro. Você vai ver o ponto de vista dele sobre tudo, então ele vai mostrar o ponto de vista dele sobre o que ele acha que é os Jogos Vorazes, sobre como ele reage a essas informações, e aí você vai começar a entender como que tudo surgiu, sabe? Como que os Jogos Vorazes começou, como que o Snow, um pouquinho de como a personalidade do Snow foi se moldando, mas lembre-se que existe um gap muito grande de anos entre essa história e a história da Katniss. Então você vai conseguir encontrar uma realidade que é muito crua, não é bem igual o que a gente conhece, e é uma realidade, assim, totalmente à parte, assim, você parece que tá lendo outra história. Então, a pegada do livro não é igual à pegada do livro dos Jogos Vorazes. Quando você lê a história pela Katniss contando, é uma história que, assim, tudo acontece muito rápido e muito intensamente. Na história do Snow, tudo acontece muito devagar e, assim, é intenso em certos momentos, mas a forma como o Snow reage é tudo muito gélido. O Snow, ele é realmente uma pessoa meio fria para as coisas. Então não tem muitos sentimentos, não tem muitas coisas ali à flor da pele. Tudo que o Snow conta parece muito superficial. Então já saiba que a leitura é um pouco pesada, eu já deixo isso bem adiantado. São 500 páginas
E são 500 páginas pesadas de você ler, porque é uma leitura bem maçante. Depois que você terminar o livro, você vai entender o que eu tô te dizendo. Então, não é uma leitura tão rápida, não é uma leitura que você... Assim, se você se forçar a ler, você consegue ler rápido, mas não é uma leitura que eu digo que flui, que vai rápido porque ela é uma leitura fluida. Não, é uma leitura bem, assim, devagarzinha, e aí você vai um passo de cada vez. E às vezes você vai um passo de cada vez dando voltas e voltas na mesma coisa, porque o Snow tá sempre assim. O centro da história é a vida do Snow, e é realmente o que o Snow pensa. E o que o Snow pensa é apenas em si mesmo. Então, assim, ele vai contar como foi a realidade da guerra, como foi quando a capital e os rebeldes tiveram aquela guerra, que acabou surgindo os Jogos Vorazes, e vai contar também como a família dele perdeu dinheiro nesta guerra. Nesse momento ele estava passando por diversas necessidades, e isso vai ser apresentado no livro. A coisa principal do livro é o Snow tentando salvar o nome da família dele, do nome da família Snow. E ele vai sempre voltar e bater nessa mesma tecla, que tudo que ele faz e tudo que ele consegue pensar em fazer, as coisas mais, assim, absurdas possíveis, é porque ele tá fazendo pela família dele, por conta do nome dele e tudo mais. Então, assim, a história basicamente completa é essa. Então você espere uma história que é um pouquinho mais devagar, uma história que é só a perspectiva do Snow e um monte de personagens. Então, assim, não tente se apegar aos personagens, porque não vai fazer diferença. Os personagens, a Suzane acaba jogando um monte de personagens e não explicando os personagens, não explicando o porquê da realidade deles, por que eles existem, o que tá acontecendo. E os Jogos Vorazes em si é uns Jogos Vorazes, assim, bem cru. Tudo que acontece, você fica assim, você não consegue entender como aquilo depois se torna tão organizado daquela forma que é. Porque o começo foi difícil. Assim, os tributos são, assim, jogados basicamente na arena e falam se matem, mas assim, a gente sabe que essa é a realidade de Jogos Vorazes, mas nesse Jogos Vorazes foi tão, assim, estranho, porque primeiro que eles não tiveram nenhum tratamento especial e não tinha nenhum motivo pra eles estarem ali. Assim, eles são jogados ali pra se matar e depois que eles terminam os Jogos Vorazes, ok, se lasca, volta pra sua vida no distrito. Não tem, assim, motivações. E a gente vai descobrir também como é que essas coisas aconteceram. Como é que todo aquele Jogos Vorazes que a gente conhece, aquele espetáculo e todas aquelas coisas que são televisionadas e tudo mais, como que isso surgiu? A gente vai descobrir quais foram os pretextos que levaram a essas coisas a surgirem. Então o livro ele é bom pra isso, pra você ter um pouquinho da ideia de como foi o início de tudo. Então acho que o livro ele vale a pena pra você ler um pouquinho por conta do background, mas se você tá buscando uma história que seja um outro Jogos Vorazes, não vai rolar. É isso que eu queria apresentar pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem e forem ler o livro, comentem aqui, curtam o vídeo, compartilhem com outras pessoas também que vão estar assistindo e vão estar lendo este livro em breve. Eu espero que vocês gostem e até semana que vem, que eu vou trazer o vídeo com as minhas opiniões sobre o livro que eu já li. Beijos e tchau!